Famílias saudáveis transformam uma igreja saudável também transforma uma sociedade saudável, amém? Nós cremos que a família, ela é essa base da sociedade. Mais uma breve introdução sobre o reino de Deus, para aqueles que ainda não puderam acompanhar, fica aqui uma sugestão para você baixar lá o nosso aplicativo e no nosso canal do YouTube, Igreja Vine, e poder acompanhar essa série de ministrações. Foram 3 ministrações sobre o reino de Deus. Eu acredito que vai abençoar vocês tremendamente. Sabe, aqueles que ainda têm dúvidas sobre o reino de Deus, você precisa ter muito bem claro que o reino de Deus, ele é uma realidade presente, amém? Havia uma grande expectativa, principalmente por parte do povo judeu naquela época, onde eles aguardavam por um Salvador, um Messias, um herói, um homem deslumbrante que colocaria fim a toda a opressão romana que eles sofriam naquela época. Eles olhavam para o Salvador que deveria vir como um libertador, e assim foi. Mas as expectativas deles eram diferentes, eles não tinham expectativa no filho de um carpinteiro, naquele que nasceu do manjedouro, daquele que comia e sentava à mesa com pecadores. Eles esperavam um nobre guerreiro. Cremos que Jesus é esse nobre guerreiro, um grande homem, mas eles olhavam como um simples homem, e a expectativa de muitos foi frustrada por causa disso. Eles olhavam para as profecias do Antigo Testamento. Nós vemos lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Eles esperavam um homem que trouxesse o governo do reino de Deus sobre os seus ombros, e de repente eles olham para Jesus, e eles não conseguem ver esse nobre guerreiro. Como nós olhamos para a implantação de um reino antigamente, talvez isso não faça tanto sentido com o nosso contexto de sociedade nos dias de hoje. Mas o que eles esperavam era um governante, alguém que daria fim a toda aquela opressão, e assim nós entendemos hoje que essa pessoa é Jesus, que coloca fim a uma opressão, que coloca fim a todo o grilhão, toda a algema, toda a acusação sobre o pecado nas nossas vidas, e nos dá liberdade, amém? Esse é o nosso Jesus. A mensagem que Jesus veio trazer, e veio com uma grande surpresa para eles. Ele não anunciou um reino visível, algo que era político como eles esperavam, mas uma realidade espiritual presente entre eles. Eles não conseguiam entender o que era essa manifestação do reino de Deus. A expectativa deles estava muito além da realidade. Em Lucas, no capítulo 17, versículo 20 e 21, diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, e nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Fala assim comigo: o reino de Deus está entre nós. E eles não conseguiam entender o que era essa manifestação, porque ainda havia perseguição, ainda havia sofrimento, ainda havia acusação, pecado. Eles ainda não haviam compreendido que o reino dos céus, o reino de Deus, Jesus, era aquele que deveria vir, estava mais próximo do que eles imaginavam. Dessa forma, Jesus, ele desafiou a expectativa do povo e revelou um reino que era acessível a todos, independente de classe, independente de faixa etária, simplesmente aqueles que pudessem crer que o reino estava estabelecido. Jesus enfatizou 3 verdades fundamentais sobre o reino de Deus. A primeira delas é que o reino de Deus já está entre nós. A presença de Jesus, ela inaugurou essa nova realidade. Nós vemos isso em Lucas 10, versículo 9. Jesus disse: curem os doentes que ali houver, e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Imagine Jesus dizendo isso para você hoje. O reino de Deus já está próximo de você. Lá em Marcos 1,5 ele dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Muitos ainda continuam olhando para o horizonte, falando quando virá, e não entendem que o reino de Deus já é manifesto nos dias de hoje, na sua e na minha vida, através da sua e da minha vida, amém? O segundo ponto é que o reino de Deus é para todos aqueles que creem. Ele não exige poder ou posição social, mas simplesmente fé. É o que diz lá em João 3,3. Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário fé. O que faltava para muitos naquela época, infelizmente faltam para muitos hoje. Clamando Maranata, ora vem Senhor Jesus, ou ainda olhando para os céus, sendo que nós devemos olhar ao nosso redor. Olhar quem está próximo, entender que já é manifesto e já é real.
O terceiro ponto é que o reino de Deus, ele também transforma vidas. Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida e também não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que nós ouvimos aqui no domingo passado, amém? O reino dos céus é real e ele é um convite para o hoje. Muitos ainda vivem como se o reino de Deus estivesse distante, esperando sinais extraordinários ou mudanças futuras. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus deseja manifestar o seu reino agora, amém? E com isso, eu encerro uma breve introdução sobre o reino de Deus, e eu quero falar sobre a importância do lar no reino de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos 5, versículo 19, e esse vai ser a nossa passagem-chave para poder ministrar nessa tarde. Marcos 5, versículo 19. Diz assim: Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e quanto teve misericórdia de você. Essa passagem, o contexto dela é um momento onde o Senhor Jesus, ele chega a uma região com seus discípulos, e havia um homem endemoniado, possuído por demônios. A história conta que esse homem, ele andava amarrado por correntes, por algemas, grilhões, e ainda assim ele possuía uma força descomunal, onde ele arrebentava e ele não permanecia preso. As pessoas tentavam prender ele agredia as outras pessoas. Os textos dizem que não havia pessoas que conseguiam lidar com tamanha força, tamanha possessão que havia sobre a vida daquele homem. Ainda o texto diz que aquele homem andava nu, ele não se vestia, ele rasgava suas roupas e ainda assim ele se mutilava com cacos, ele se automutilava. Uma pessoa que não tinha amigos e que andava em meio aos sepulcros, ou seja, em meio aos cemitérios, em meio aos mortos. Esse é o homem que se dirigiu a Jesus, e Jesus disse a ele: vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie tudo aquilo quanto o Senhor te fez. Um homem que teve um encontro com Jesus, assim como nós já tivemos ou ainda teremos, amém? Um homem que foi tocado e teve a sua vida transformada, e é sobre esse homem que nós vamos ministrar nessa tarde. Mas eu queria que você fechasse os olhos e orasse pela palavra. Peça para que o Senhor fale com você nessa tarde. Pai, nós colocamos essa palavra diante de Ti, dando liberdade ao Teu Espírito para ministrar os nossos corações. Fala conosco de forma sobrenatural, tens liberdade para fluir em nós e através de nós. Declaramos céus abertos sobre essa casa, céus abertos sobre as nossas vidas, para que a Sua presença se manifeste em nosso meio. Nós não aceitamos voltar para as nossas casas da mesma forma com que nós viemos. Nós queremos ser transformados, tocados, moldados e confrontados, se essa for a Sua vontade. Mas nós queremos ouvir a Sua voz. Nós queremos sair daqui nesta tarde com uma porção a mais de intimidade e relacionamento contigo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Se você crê, aplaude bem forte o Senhor. Sabe, amados, a tradução dessa palavra família, ou o significado do grego, é a palavra oikos. O significado original dessa palavra é oikos, e ela traz três significados para nós aplicarmos aqui. Ela fala sobre uma residência física, sobre uma família biológica, ou ainda assim sobre um grupo social, algo um pouco mais amplo. Quando ela fala sobre família física, ela fala sobre um ambiente doméstico, uma casa, um lar, onde havia algumas pessoas morando junto. Agora, quando ela fala sobre a família biológica, a aplicação de oikos é o círculo familiar. Pode ser os pais, os irmãos, os tios, primos. E de uma forma um pouquinho mais ampla, a colocação do grupo social seriam os servos, os amigos mais próximos, as pessoas onde há uma certa influência. Ou seja, pode ser até uma comunidade. E quando Jesus ele olha para esse homem, ele o envia, ele está falando: não, vá para o seu oikos, vá para a sua família, para os teus amigos, para os teus familiares, aqueles que estão próximos, para a sua casa. O texto, ele não diz que esse homem possuía uma família. No caso, como nós entendemos, filhos, esposa, pais. Mas a partir do momento do Senhor o enviando, nós podemos entender que alguma coisa tinha lá. Podemos viajar aqui e trazer essa interpretação, que diante de todo o contexto de um homem que estava entregue ao pecado, estava sofrendo com a acusação de demônios, nós não sabemos qual que era a causa.
Assim como quando nós encontramos muitas pessoas na rua, nós julgamos simplesmente pela falta de caráter e falamos, ele não quer mudar, essa pessoa não tem mais jeito, ela está nessa situação porque ela quer. E às vezes a gente olha a condição e não olhamos para trás e talvez pensamos que há uma esposa que está chorando por um marido que só volta para casa para poder vender os móveis. Ou para filhos que já não veem o seu pai há muito tempo. Pais que já deram o filho praticamente como morto e já não aceitam mais ele dentro da sua casa. Sabe, quando a gente começa a interpretar o pecador com um indivíduo, entendendo que há algo por trás daquela condição, ainda que seja a sua escolha, ainda que seja a sua decisão, ainda que ele tenha se colocado em uma vida de pecado, meu irmão, há alguém por trás, e às vezes alguém por trás de joelhos dobrados, esperando um momento onde essa pessoa terá um encontro com Jesus, amém? Assim foi com a minha história. Os meus pais se converteram um pouco antes de mim, e eu acredito que minha mãe ficou algum tempo com os joelhos dobrados, até que eu tivesse esse encontro. E assim como um gadareno, eu fui encontrado por alguém que falou de Jesus. E o encontro com Jesus é a manifestação do seu reino na terra. Jesus significa Emanuel, o Deus conosco. Então, quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador, nós estamos dizendo, Senhor, faz habitação. Senhor, seja esse Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco que tocou tocou nesse homem e falou bem assim, a partir de agora você vai para a sua casa. Você compartilha aquilo que você viu, aquilo que te tocou. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Sabe, esse momento é como se Jesus tivesse olhado para as estatísticas dos dias de hoje, que são as seguintes. Quando uma criança, ela se converte, quando uma criança, ela entrega a sua vida ao Senhor, ela começa a ir para a igreja, alguns estudos colocam que a possibilidade de toda a sua família ser ganha para o Senhor é de 3,5%. Agora ela sobe um pouco, na verdade ela sobe muito, quando isso acontece por parte da mulher. Essas estatísticas vão para 17% de chance de toda a família ser ganha para Jesus. Agora, nós podemos dizer que Jesus olhou para aquele gadareno e falou, cara, tem uma grande oportunidade dessa família ser ganha. Já não olhando para aquele homem, mas olhando para aqueles que talvez o esperavam ou já tinham abandonado. Quando um homem se converte, as estatísticas sobem para 93% de chance dele conseguir levar a sua família para Jesus. E olhando de uma forma mais ampla, a responsabilidade dos homens, e não querendo colocar um peso, na verdade querendo sim. Quando o homem tem uma boa disciplina de estudos, disciplinas espirituais, uma boa alimentação, exercício físico, entre todas as outras atividades dentro do lar, ele tem 93% de chance de ser seguido pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. E essa é uma grande responsabilidade, amém? E talvez Jesus tenha olhado para esse homem e falado assim, há uma grande possibilidade, não somente de tocar a vida dele, mas de tocar tantas outras pessoas. É como se Jesus soubesse disso ao mandar aquele gadareno para casa. Anote essa frase no seu coração. Nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso no lar. Sabe, aquele homem, ele foi tomado por um ímpeto. Porque quando ele é tocado pelo Senhor, ele se lembra da condição que ele vivia, de tudo que ele sofreu. Ele olha para os discípulos e talvez ele pense o seguinte, se com um encontro, Jesus pode fazer tudo isso na minha vida, o que mais ele não pode fazer se eu estiver andando com ele? Se eu estiver caminhando lado a lado, e ele fala, Senhor, obrigado por ter me libertado, mas agora eu vou contigo. É como se ele desse um passo, o Senhor colocasse a mão no peito dele e fala, calma, vá para a sua casa, vá para a sua família, e compartilhe tudo aquilo que o Senhor tem feito a seu favor. Aqui nós vemos Jesus estabelecendo prioridades, meu irmão. Aqui nós vemos aquele ímpeto, aquele alvoroço, aquela euforia naquele homem compartilhar o que o Senhor havia feito na vida dele, sendo brecado, porque o Senhor estabelece prioridades e fala, começa pelo teu lar. Não que a casa dele fosse o lugar mais fácil de ser pregado, o melhor púlpito ou o maior campo missionário, porque o maior desafio nós encontramos dentro da nossa casa, amém? Sabe por quê? É lá que nós estamos 24 horas do nosso dia. É lá onde nós passamos pelos maiores desafios e as maiores experiências.
É lá que nós estamos cansados, tristes, desanimados, aonde a dificuldade vem. Para as mulheres, aonde os hormônios pegam. É muito fácil nós invertermos a escala de prioridades, colocarmos uma máscara e falarmos: Senhor, permita que eu compartilhe tudo que o Senhor tem feito comigo para quem não me conhece. E o Senhor fala: não, você vai compartilhar para aqueles que você mais prejudicou, aqueles que choraram por você, aqueles que você aqueles que você os machucou, aqueles que você abandonou. Você vai para a sua casa, porque eles viram o processo de transformação negativa na sua vida, e agora eles precisam ver o processo de mudança. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós nos enchemos de uma gratidão, e tamanha gratidão que nós queremos sair fazendo tudo para Deus. Jesus. E nós queremos sair fazendo tudo, pregando, avançando, e essas coisas estão certas, mas essas coisas fazem parte e não são o todo da mensagem do Evangelho. Eu gosto porque aqui o Senhor separa prioridades. Ele fala: começa de dentro para fora, começa pela sua casa, começa pelo seu lar. Porque é na minha casa que os meus filhos veem eu chegando cansado do trabalho. É na minha casa que os meus filhos veem quando as coisas apertam e a gente não tem dinheiro para pagar as contas em dia. É na minha casa que eles me veem doente. É na minha casa que eles me veem triste. É na minha casa que eles me veem sendo realmente um homem de Deus. E para poder preparar essa mensagem, durante a semana, nós sentamos à mesa para jantar e eu chamei todos e comecei aquela conversa. Falei: gente, eu vou pregar domingo, vou falar sobre família, e eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Há uma passagem que fala sobre hipocrisia, eu já vou compartilhar ela com vocês. E como é difícil nós vemos pessoas viverem o que elas vivem na igreja, ou fora, ou no seu trabalho, na escola com seus amigos, também dentro da sua casa. E eu perguntei para os meus filhos, tomado de um temor. Eu falei bem assim: eu sou o mesmo dentro de casa e fora de casa. E por mais que eu me esforçasse, aquilo me deu temor. Eu falei: qual vai ser a resposta? Os meus filhos são muito analíticos. E eles falaram: sim, pai. Sabe, mas muitas vezes a gente senta no gabinete pastoral e a gente vai conversar com casais e quase que nós não conseguimos acreditar naquilo que está sendo dito de um cônjuge para o outro. Porque o pouco que nós convivemos no ambiente eclesiástico na igreja não condiz com aquilo que as esposas falam dos maridos, ou que os maridos falam das esposas, ou que os filhos fazem na igreja e fazem na escola. E eu chamei eles para essa conversa e começou a fluir, nós começamos a trocar uma ideia e começamos a dialogar sobre tudo aquilo que nós temos vivido em casa. E eu falei para eles: filho, alguma vez nós deixamos vocês de lado e invertemos a escala de prioridades? E essa é uma conversa que eu tenho constantemente com a minha esposa. Será que a gente não está deixando eles de lado? Eles falaram: não. Sabe por quê? Existe uma estatística que diz que 66% dos jovens, quando eles chegam no campo acadêmico, quando eles vão para a faculdade, eles se desviam dos caminhos do Senhor. Meu irmão, é quase 2 para 1. Sabe por quê? A base não está forte. A casa não está alicerçada sobre a rocha. O trabalho de casa, o dia a dia, o cotidiano não foi feito. Muitas coisas são transferidas. Responsabilidades, o ensino, a educação. E se nós não preenchemos um ambiente, se nós não preenchemos uma área dentro da nossa casa, junto aos nossos filhos, alguém vai preencher. Sim ou não? Homens, se nós não preenchemos a nossa responsabilidade dentro da nossa casa, alguém vai preencher. E assim também se dá para as mulheres. Aquilo que nós não valorizamos, nós perdemos. E aqui eu vejo Jesus estabelecendo essa prioridade. Começa de dentro para fora. Você quer pregar para as nações? Você quer pregar para as multidões? Você quer pregar na sua igreja? Faça devocional todos os dias com seus filhos. Você quer salvar os perdidos? Você quer libertar os cativos? Comece orando todos os dias em casa com a sua esposa. Esqueça as patentes, os cargos. Esqueça tudo aquilo que talvez o eclesiástico possa te oferecer. Primeiro, as primeiras coisas. Famílias fortes geram uma igreja forte. Uma igreja forte, ela gera uma sociedade forte, amém? Você pode olhar ao redor e ver tudo aquilo que está sendo legislado na nossa nação.
Você pode olhar para todos os projetos de lei, você pode olhar para tudo aquilo que é feito, e você vai encontrar talvez um ou outro projeto de lei que vá contra a igreja. Existe. Mas quantos projetos que nós vemos que estão indo contra a instituição família? Eu vejo Satanás atacando a família, não vejo Satanás atacando a igreja. Sim ou não? Querem desconstruir algo que é fundamental para a sociedade. Querem desconstruir algo que a longo prazo, meu irmão, vai arregaçar a pregação do Evangelho. Olhe para outras nações. Olhe para a Europa. A desconstrução da família gerou a desconstrução da igreja. Sim ou não? E se nós entendermos isso a tempo, nós vamos poder declarar: eu, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, amém? E o reino de Deus é manifesto dessa forma, em mim e através de mim, no meu lar, na minha casa. Primeiro com os meus e depois com os outros. Primeiro com as primeiras coisas. Lá em Mateus 23, versículo 27 e 28. Nós vemos o Senhor trazendo uma advertência sobre uma vida dupla. Jesus diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. E muitos cristãos vivem uma vida dupla, sendo uma pessoa dentro de casa e outra pessoa no trabalho. Uma pessoa dentro de casa e outra pessoa com os seus amigos. Isso é uma tendência natural. Vá numa reunião de homens e você vai ver liberdade na conversa, você vai ver amizade, você vai ver um relacionamento diferente. Eu não acompanhei muito a conversa, mas falaram de um acampamento e falaram sobre umas luvas de boxe. Ah, você está aí, China? Falaram sobre acampamento e falaram sobre colocar um pneu no meio e quem tirar o pé do pneu primeiro perde. Você não acompanhou essa? Me falaram no particular. Eu vou levar o pneu. Não, estou brincando. Vai ter um acampamento de homens, né? Depois a gente pode falar sobre isso, fazer uma ênfase. Dia 15 de março. Fui buscar os meus filhos um pouco antes na escola essa semana. Minha esposa passou mal, tive que buscar eles 11h30, meio-dia. O Cauã estuda até um pouquinho mais. O Cauã fica um pouquinho mais. O Caio termina uma hora antes e fica ali esperando no pátio, brincando com os amigos dele. E quando eu entrei pela secretaria, tinha uma janela, mas era uma janelinha. E parecia que como um holofote dos céus, o Senhor queria mostrar algo, iluminou ele assim. Eu via só ele brincando no recreio. E ele e mais alguns amigos. Não era nenhuma brincadeira ofensiva, nada, mas é uma brincadeira diferente do que ele brinca conosco em casa. Do que ele brinca aos nossos olhos. Era uma conversa diferente. E eu repito, nada de errado. Mas dava para ver no semblante dele, liberdade. Ele estava muito à vontade com os amigos dele brincando. E talvez se você tivesse acesso às câmeras do Ministério Infantil, você ia se surpreender como os teus filhos brincam com os amigos dele. E assim também é com as mulheres, sim ou não? Minha esposa começou um curso e falou, vai acabar às 10. Eu falei, duvido, era 11h30, ela estava chegando em casa. Liberdade, assunto que não acaba mais. Mas tirando essa parte engraçada, meu irmão, tem pessoas que vivem essa jornada 007, é um agente secreto, que agem com uma dupla personalidade. Já ouviram falar sobre a calçada santa? Cara, marido e esposa quebraram o pau em casa. E quando eles abrem a porta do carro, ele já sai até correndo, ele abre a porta e fala, por gentileza. Ela vai sentar, ele puxa a cadeira, para ela cair não, para ela sentar. E como eu disse, quando nós sentamos para conversar, para resolver assuntos conjugais, meu irmão, de verdade, eu não acredito em algumas coisas que eu ouço. Eu olho para a pessoa e falo, eu não acredito que ele faz isso. Já teve caso da pessoa mostrar vídeo, mostrar as mensagens, falei, eu não acredito que ele ou ela falaram isso. Sabe por quê? Quem convive conosco as 24 horas do nosso dia, quando nós convivemos 24 horas do nosso dia com uma pessoa, nós não conseguimos manter as máscaras. Agora no nosso trabalho, onde o contato às vezes é mínimo, às vezes é só para uma troca de informação, às vezes é só no momento de refeição, a gente consegue manter um personagem.
Eu já compartilhei essa história, mas eu acho interessante compartilhar novamente. Em dezembro nós fomos num shopping e nós entramos numa loja de roupas, tinha algumas araras. Eu encontrei um irmão da igreja e ele falou: ô pastor, e aí, tudo bem? Eu falei: e aí, tudo bem? Aquela conversa básica. A gente se cumprimentou e eu saí. E esse irmão estava com um crachá da empresa dele. E ele estava com uma outra menina que também estava com um crachá da mesma empresa. E eu dei a volta nas araras, dei uma olhada em algumas roupas e fui por trás. E eles não viram que eu estava atrás deles. Eu só ouvi que a menina falou assim: igreja? Você vai na igreja? Eu estava atrás, já viram aquele meme do Homer entrando no arbusto? Deu vontade de me abaixar, eu falei: opa! O irmão estava no ministério, ó. Ele estava com a gente há muito tempo. E no trabalho dele, onde ele está lá 8, 10, 12 horas por dia, as pessoas não sabiam que ele era crente. E às vezes dentro de casa também. Às vezes dentro de casa, o personagem, tentamos manter um personagem, mas lá não é possível. Por isso que quando nós implantamos uma nova turma, levantamos um novo facilitador no Ministério de Famílias, seja um homem ou seja uma mulher, nós chamamos o cônjuge. Então se um homem vai ministrar um curso de homens, nós chamamos a esposa e perguntamos para ela: você valida que o teu marido ele possa estar trabalhando junto a outros homens? E nem sempre a resposta é positiva. Nós chamamos o homem e perguntamos: você valida para que a sua mulher possa estar ministrando outras mulheres? E nem sempre a resposta é positiva. Porque vive essa jornada dupla. Pais que na igreja parecem exemplos de fé, mas dentro de casa são impacientes e agressivos. Eu já vi, com esses olhos, o filho chegar e dar uma cutucada no pai, perguntar alguma coisa na igreja, o pai dá um chutinho assim e fala: sai daqui. Tipo, sabe, parece cachorro. Aí chegar do lado, ele fala: ô pastor, precisa de alguma coisa? Eu falei: deixa eu te dar um chute. Eu tô brincando. Cara, é absurdo isso. Sabe por quê? Essas pessoas tiveram contato com o Senhor, mas falaram: Senhor, eu vou para onde eu quero e não para onde o Senhor precisa de mim. Meu irmão, olha o tamanho do testemunho desse cara. O quanto a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua esposa não foram prejudicados por causa das suas escolhas. E aí ele quer levar esse encontro, essa presença para outro lugar, e Jesus estabelece a prioridade e fala: não, cara, começa de dentro para fora. Mateus 7, versículo 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua perda, e foi grande a sua queda. Famílias frágeis geram uma fé frágil. Um casamento, uma família forte, ela supera uma crise no ministério. Mas o ministério forte não suporta uma crise no casamento. Quando nós cavamos fundo e construímos sobre a rocha, meu irmão, pode vir as tempestades, pode vir as enchentes, pode vir seja lá o que for. Nós vamos manter a nossa casa firmada sobre a rocha. Só que pega essa analogia de construir a casa sobre a rocha. Será que dá trabalho? Sim ou não? Você já participou de alguma construção? Já fez algo na sua casa? O orçamento nunca sai como previsto. Os custos, então, nem se fala. Matoso, está construindo lá, e aí? Dentro do script? Está batendo com a planilha de Excel? Dá trabalho, meu irmão. Tá dando, Rosiel? Você que faz o orçamento? Tá certo o orçamento? Não? Ixi. Espero vocês lá em cima depois. Nem sempre dá certo com as pessoas que você contratou para poder edificar a sua família. Não estou falando de obra, tá? Calma. Meu irmão, dá trabalho. Mas sabe o que dá mais trabalho? Reconstruir. Reconstruir dá muito mais trabalho que construir. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei de manhã. Essa semana eu passei na rua de trás da minha casa, e tem um terreno onde o pessoal começou a construir, e falaram que ia ser uma academia. Só que a região que eu moro ali é uma região que era antigamente alagada. Então se você vai construir algo, tem que cavar muito fundo, fazer mais sapatos, um alicerce bem sólido e amplo, para que não aconteça nada.
Eu não sei o que aconteceu naquela obra, é uma obra de 150, 100 metros quadrados mais ou menos. Começaram a fazer a primeira laje. E me falaram que era uma academia. Por se tratar de academia, eu vi que a laje é bem grossa. Quase uns 60 centímetros. Eu sei que aquilo cedeu, meu irmão. Eu não sei quantos milhares de reais o proprietário gastou para começar aquilo. Mas ele vai gastar talvez até o dobro para poder limpar toda aquela laje, aquele concreto, se é que ele vai construir novamente. Agora traz essa analogia para sua casa, para sua família. Quanto trabalho você não vai ter, talvez, lá na frente, se nessa escala de prioridades não for a sua família, para poder remover todo o monturo, todo o entulho, tudo aquilo que não foi feito em tempo hábil, e depois ter que construir com pressa, com urgência, porque tudo está desmoronando. Já parou para pensar nisso? Sabe, nós vemos muitos filhos de pastores se desviando dos caminhos do Senhor, não seguindo os mesmos caminhos dos pais. Sabe por quê? Por causa do ativismo, por causa da entrega para a igreja, e não estabelece uma escala de prioridades aonde os filhos são necessários. E meu irmão, se você não preencher um espaço, alguém vai preencher. O YouTube, os Reels, os Stories, Shorts, seja lá o que for, está cheio de informação aqui, e que vai ocupar como uma esponja, os nossos filhos vão ocupar a cabeça dos nossos filhos, e como uma esponja, eles vão absorver essas coisas, amém? Se nós não edificarmos a nossa casa sobre a rocha, meu irmão, a hora que bater a tempestade, o dilúvio, seja lá o que for, ela vai tremer e ela pode vir ceder. E eu quero trazer alguns pontos para a gente poder construir uma família segundo os princípios bíblicos. Nós precisamos colocar Deus como o centro do nosso lar. Nós vemos isso lá em Josué, no capítulo 24, versículo 15. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolhe hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aqui está dizendo, a quem você quer servir? Se você não serve um, você serve outro. Isso é uma questão de escolha. E ele termina o versículo dizendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma responsabilidade. Para com os filhos, é uma responsabilidade dos pais. E dá trabalho. Dá trabalho educar filho, sim ou não? Dá um trabalho tremendo. Mas como um ex-dependente químico, vou falar para vocês, dá mais trabalho buscar o filho na biqueira. Dá mais trabalho buscar o marido no bar. Escolham a quem vocês querem servir. E ele termina dizendo, eu escolho servir ao Senhor. A gente pode sofrer de duas formas: reconstruindo ou construindo. Casais, vocês podem escolher de duas formas: ou você vai reconstruir e vai dar trabalho, ou você vai construir. Eu escolho o que eu quero fazer. Eu quero servir ao Senhor. É o que o texto está dizendo, amém? Há alguns anos, falando sobre filhos, nós fizemos um dia não lembro o que era, uma palestra sobre paternidade. E o Rodrigo estava ministrando, nós avisamos a igreja, convidamos os pais. E na semana seguinte nós teríamos aqui um evento que era o Famintos, que era a conferência dos jovens, dos adolescentes aqui na igreja. E na sexta-feira o Rodrigo preparou o conteúdo, trouxe o material, foi sensacional todo o conteúdo que ele trouxe. E eu acho que tinha ali, não tinha mais de 20 pais aqui presentes, na igreja, contando com a equipe do Ministério de Famílias. Você lembra disso? O Ministério de Famílias devia ter uns 10, 12 pais. E o Rodrigo ministrou com a mesma ousadia e conhecimento. Fomos abençoados por aquilo. Eu fui tremendamente abençoado. E na semana seguinte nós chegamos na igreja e tinha 200 jovens correndo. Parecia tipo os Tasmania, né? Blá, 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 blá. Aí eu paro e penso, falo, peraí. O pai não quer se capacitar para poder construir sobre a rocha. E aí ele transfere uma responsabilidade para os filhos, para a igreja fazer isso pelos filhos. Será que não tem uma inversão de escala de valores? Será que não tem algo de errado? Mas esse é um exemplo de 4, 5 anos atrás. Os tempos mudaram, amém? Se a gente fizer hoje um encontro aqui para ensinar paternidade, os pais vão vir, amém? Glória a Deus por isso. Então nós escolhemos a quem nós queremos servir. É uma questão de escolha. Ou eu quero manifestar o reino de Deus na minha casa,
ou eu não quero manifestar o reino de Deus na minha casa. Ou estabeleço como prioridade os que estão de fora, ou estabeleço como prioridade os que estão de dentro. E como prioridade, eu abro novamente um parênteses e digo assim, não somente, mas como prioridade, primazia. Sabe, coisas simples, como orar juntos, ler a Bíblia, ouvir uma pregação, conversar sobre a Bíblia. Coisas simples, que às vezes de tão simples a gente negligencia. Vai para o teu quarto, faça o teu devocional. Você já fez as tuas coisas? De 5, 10 minutos no nosso dia, e eu entendo que nem todos têm as mesmas 24 horas. Mas 5 minutos a menos de sono, 5 minutos a menos rolando um feed, talvez diariamente isso a longo prazo mude a vida dos teus filhos, amém? Eu conversando com o irmão há um tempo, falando sobre o nosso dia da família, sobre tudo aquilo que a gente fazia com os nossos filhos em casa, ter um tempo de mesa, tirar um dia da semana para estar juntos, tudo mais. Eu falei, cara, a gente já faz isso há alguns meses. Eu lembro, eu acho que eu falei nem um ano a gente faz isso com os nossos filhos. E ele falou, poxa, que legal e tudo mais. E daí eu fui falar com minha esposa, eu falei, amor, eu conversei com o fulano e tal, e falei para ele que já faz um ano que a gente está fazendo essas coisas. Ela falou, não faz um ano, já fazem 7 anos. Eu falei, uau, como o tempo passa rápido. E aí eu chamei os meus filhos em um desses momentos e falei para eles, filhos, quais amigos de vocês, os pais fazem isso que a gente faz com vocês todas as semanas? Ter um dia da semana para sentar à mesa, comer pão com mortadela, uma pizza do 10. Os dois falaram, nenhum. Não no ambiente da igreja, no ambiente da escola. Aqui nós sabemos que muitos fazem esse dia da família e tem isso como uma prioridade. Porque cá entre nós, Jesus disse, vá primeiro para a sua casa. Antes de aceitar a escala do ministério, eu monto o dia da família com os meus filhos. Agora, se eu não tenho tempo, é simplesmente porque eu não priorizei. Sim ou não? E quando a gente olha para isso, a gente vê que essa escala de valores ela está um pouco bagunçada e a gente precisa novamente alinhar. E olhar para a família e entender que lá dentro o reino de Deus precisa ser manifesto. E que isso vai exigir esforço e sacrifício. Mas quem já começou e concluiu uma obra, e sentou no canto, ou terminou aquela pintura maravilhosa, e você olha, você respira, você olha aquilo e sente uma tremenda satisfação. Carvões que trabalha com pintura. Não é legal quando você entrega, o cara paga, glória a Deus, e ele entra na casa e fala, cara, ficou magnífico. Não há brilho nos olhos, não há satisfação. Depois de toda aquela bagunça, todo aquele pó, de toda aquela dificuldade, ele olha e fala, uau, até que enfim. Você consegue olhar isso para sua casa? Chegar nos últimos dias da sua vida. Minha esposa estava internada essa semana e ela compartilhou que o esposo, ele estava internado num quarto com um senhorzinho de 70, 80 anos, uma senhorinha de 70, 80 anos. E quando eu estava lá, a filha dela estava de acompanhante. Depois que eu fui embora, chegou o marido dela de 70, 80 anos acompanhando ela. E essa senhora, ela não falava, ela teve um AVC, ela tinha algumas debilidades ali. E quando for trocar a escala de acompanhantes, o marido dela, essa senhora levantou e disse que a senhorinha abraçava o braço dele e falava, não, tipo, fica aqui. E a outra filha estava ali para ficar junto, ela apontava para a filha e fazia que não, e abraçava o marido e ficava ali. Sabe, chegar no último dia da sua vida, você olhar e falar, uau, valeu a pena. Os teus filhos se formando, os teus filhos se casando, os teus filhos sendo enviados para as missões, os seus filhos pastoreando, e você poder olhar lá na frente e falar, uau, valeu a pena. Foi sacrificante, foi sofrido, mas porque o reino de Deus estava sendo manifesto na minha casa, tudo isso valeu a pena. Outro ponto muito importante é a prática do amor e da paciência. Pessoas que aos nossos olhos são anjos e dentro de casa são demônios. Uma dupla personalidade. 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta.
Evitar discussões impulsivas, escolher ser feliz do que simplesmente ter razão. Como eu disse, muitos pais falam com os filhos como eles não falam com o colega de trabalho. Eu e minha esposa trabalhamos juntos. Ela cuida da parte comercial, eu sou operacional. Ela cuida do dinheiro, eu sou o peão. Então às vezes eu chego no cliente para resolver alguma coisa. Ele fala, consegue um desconto? Eu falo, você tem que ligar para a moça lá do escritório e ela vai conversar contigo. E aqui eu respondo para ela, não dá o desconto. E ela responde para o cliente, não posso dar desconto. Daí ele fala, nem 10%. Ela manda para mim, nem 10%. Eu falo, nem 10%. E ela responde para o cliente. E eu tenho alguns clientes aqui, agora caiu a casa. E uma vez ela cometeu um erro, não lembro se ela não colocou o endereço do cliente, não colocou o telefone. Sei que aquilo me causou uma certa ira e eu fui grosso com ela no telefone. Ela não respondeu nada, ela desligou. E quando eu cheguei em casa, ela falou, senta aqui um pouquinho. E meu irmão, senta aqui um pouquinho, é uma cilada, fica esperto. Eu não lembro se eu liguei para ela ou mandei um áudio. Eu sei que ela pegou o celular, mostrou para mim assim, falou assim, você falaria dessa forma com alguém na igreja? E eu falei, não. Ela falou, você falaria assim com alguém se fosse teu funcionário? Eu falei, não. Ela falou, e por que você falou assim comigo? Comece a reparar, você não fala com os irmãos como você fala com os teus filhos. Você não tem a mesma paciência em casa que você tem com as ovelhas. Sabe, a ovelha desgarrada, a ovelha perdida. Há uma paciência tremenda em buscar ela. Tadinha dela, se perdeu novamente, eu vou buscar. Mas teu filho quer jogar mais uma ficha no fliperama e você fala, vamos embora porque eu não tenho dinheiro. Ou você dá aquele chutinho, né, igual eu falei que já vi pai dando. Meu irmão, isso é assustador. Agora, praticar o amor e a paciência dentro de casa, uma vez que nós exercemos o fruto do Espírito e que nós nos tornamos a mesma pessoa dentro e fora de casa, se nós conseguimos adquirir essa dádiva, meu irmão, fora de casa nós podemos superar todas as outras coisas. Se torna mais fácil, sim ou não? Algumas práticas são mais fáceis com quem nós não conhecemos ou não temos tanta intimidade do que quem está conosco diariamente. É muito mais fácil. É muito mais fácil com quem nós não temos relacionamento e intimidade. Mas nós precisamos quebrar isso, amém? Viver em perdão e graça é o que está lá em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassíveis uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Em casa a gente quer ver sangue, sofrimento, tortura. O homem que se priva da esposa, a esposa que se priva do marido, ele vai sofrer. É isso que as Escrituras nos ensinam? É isso que nós vivemos fora? Porque para muitos não é isso que se vive dentro. Ter um casamento baseado na palavra, Efésios 5:25. Marido, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como que Cristo amou a igreja? Se sacrificando. Um amor sacrificial. Podemos inverter isso aqui, colocar uma responsabilidade sobre a vida da esposa? Sim, também. Mas em muitos casos nós faríamos como Adão. Senhor, foi a mulher que tu me deste. E para nós homens, a responsabilidade é maior. Amém? Eu converso com alguns homens e ele fala, cara, mas é tão pesado. Aí eu falo assim, mija sentado. É assim que a gente fala. Criança a gente trata como criança. E adulto a gente trata como adulto, amém? Assumiu a responsabilidade de construir família, de tirar uma mulher de dentro da sua casa, de se relacionar e ter filhos. O problema é teu, cuida. Mas Senhor, mas pastor, é pesado, é difícil. Não é para ser fácil. Quando eu olho para a cruz, eu consigo ver o cumprimento de um propósito e não alegria. Você consegue olhar para Jesus pendurado no madeiro e ver um sorriso? Eu consigo ver lágrimas.
mas eu vejo o cumprimento de um propósito. Olhando para a cruz eu não vejo alegria, mas eu vejo o cumprimento de um propósito. E em muitos casos eu olho para minha casa e eu não consigo ver alegria, mas eu vejo o cumprimento de um propósito. Porque a missão e a responsabilidade que o Senhor me confiou, eu vou realizar. Amém, homens? Não é para ser fácil, simplesmente é para ser feito. O sacrifício de Cristo foi o sacrifício sacrificial. Foi um sacrifício sacrificial. O amor de Cristo foi um amor sacrificial, um amor de entrega, de total entrega. Se alguém pedir ajuda para você de madrugada, porque o pneu furou, porque a bateria do carro arriou, porque aconteceu algo, talvez você saia de imediato da cama. Agora, se de repente a sua esposa pedir, nossa, eu bati nos homens, né? Misericórdia. Agora, se a tua esposa pedir para você ir no shopping, você vai falar, estou cansado. Se os teus filhos pedirem para você jogar futebol. O Cauã, ele é mais tranquilo. O Cauã é meu mais velho, ele gosta de trocar uma ideia, jogos, assuntos mais tranquilos. Já o Caio, meu irmão, ele me suga de um jeito. E sabe como me pesa quando ele fala, pai, vamos andar de bicicleta na rua. E como os tempos mudaram, né? Eu não deixo ele andar de bicicleta na rua sozinho, eu fico lá na rua olhando ele andar de bicicleta, cara. E agora vamos jogar bola? E agora deixa eu ver tal coisa? Agora vamos ver os reels que eu te enviei? Falei, filho, mas você já me enviou, você já viu antes de me enviar, tá? Mas eu quero ver com você para ter certeza que você viu. E é muito reels. E eu falo, eu vou sacrificar o meu cansaço, o meu tempo, todas as outras coisas que eu tenho que fazer para poder dar atenção para você, sabe por quê? Eu quero construir sobre a rocha, eu quero que o reino de Deus primeiro se estabeleça na minha casa. Eu quero que essa igreja seja avivada, mas eu quero que os meus filhos, a minha esposa também seja avivada no meu lar. Eu quero que pessoas sejam salvas e alcançadas, mas eu quero garantir a salvação dos meus filhos também. Eu olho para esse gadareno e vejo que esse testemunho magnífico ele tinha, meu irmão. Podia colocar esse homem com a história que ele tinha sobre um púlpito. E depois nós vemos que na escala de prioridades ele foi pregar para Decápolis. Ele se tornou um pregador, ele levou o testemunho dele, mas na escala de prioridades ele foi para casa primeiro. E assim como você, também você tem um testemunho magnífico, mas meu irmão, os teus filhos, a sua esposa, o seu lar, precisa ver as suas marcas. Precisa ver tudo aquilo que o Senhor operou de cura na sua vida. E se dentro da sua casa não é possível ver uma mudança na sua vida, alguma coisa de errado. Há alguma coisa de errado. Ensinar valores bíblicos para os nossos filhos. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Dá trabalho construir, mas é necessário. Se você não ocupar um espaço, alguém vai ocupar. A briga da desconstrução não é da igreja, é da família. Está sendo incutido em vários videozinhos, musiquinhas e streamers e tantas outras coisas para destruir aquilo que é um padrão de família, um padrão de hombridade, um padrão de mulher de Deus na vida dos nossos filhos. Casamento, não, que casamento? Independência, poder feminino. Coloca tudo isso no YouTube e veja o tanto de conteúdo que está sendo derramado, escancarado na vida dos nossos filhos. E aqui é o caminho para a conclusão. O reino dos céus, ele começa na família, amém? Desde os tempos de Jesus, muitos aguardavam a chegada do reino de Deus como um evento futuro, algo distante, um governo terreno que restauraria toda Israel. Mas Cristo revelou que o reino já estava entre nós, acessível a todos aqueles que assim o criam. Ele não era apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente na vida daqueles que estavam ali naquele momento. Isso se estende até os dias de hoje. Essa transformação, no entanto, não acontece de forma abstrata. Não é algo que nós não podemos, talvez a gente não possa ver, mas a gente pode sentir. A gente sabe que está ali. O reino de Deus se manifesta primeiramente dentro de nós. Nós devemos, dentro de nós, e deve expandir dentro do nosso lar. Como eu disse, é fora. É fácil para aqueles que nós não temos intimidade, relacionamento, nós pintarmos um personagem e mantermos a máscara por um tempo, porque nada está tão escuro ou escondido que não seja revelado, que não venha à luz. Amém? Em um tempo as máscaras caem e os personagens, eles são expostos.
mas dentro da nossa casa é onde o verdadeiro desafio acontece. Foi por isso que, ao libertar o gadareno, Jesus não enviou aos confins do mundo. Ele não falou, vá aos confins da terra. Jesus disse, pregue a toda criatura, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele comissionou isso. Nós temos uma grande comissão. Mas eu olho para isso, para esse cara que tinha um grande testemunho, um cara que andava nu por causa do pecado, e eu olho para a minha história, o meu testemunho, e falo, cara, era motivo de vergonha aquilo que eu vivia, aquilo que eu fazia. Para as correntes que me aprisionavam, aquilo que me amordaçava, que me causava desconforto e não permitia que eu avançasse, eu olho e me coloco muitas vezes naquela situação. As pessoas que eu feria, assim como esse gadareno se feria, as drogas, aquilo que eu ingeria, que causavam mal a mim, assim como esse gadareno se automutilava com os cacos. Eu entendi que em determinado momento eu precisava ir, mas primeiro eu precisava restaurar aqueles que mais sofreram perto de mim. Marcos 5,19 ele diz, vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Será que essa escala de prioridades não se aplica a alguns de nós aqui nesta noite? O reino de Deus começa na família antes de qualquer ministério externo, antes de qualquer ação externa, antes de buscarmos transformar a sociedade. Precisamos deixar que o reino de Deus se estabeleça no nosso lar. Antes de querer mudar o mundo, arrume a sua cama. Você já ouviu essa frase? Eu lembro que uma época, eu acho que nós estávamos na reforma do Rio Verde. Estávamos mudando para o barracão do Rio Verde. E eu lembro que, gente, era durante a reforma, durante tudo aquilo que a gente montava, era churrasco, pizza, churrasco, pizza. A gente via 6 tijolos, já fazia uma grelha e cara, e churrasco, o pessoal da igreja com o pastor, e a gente churrasco. E de repente eu fui constrangido porque fazia meses que eu não sentava com meu pai para assar uma carne. Fazia meses que eu não sentava para ter um tempo com eles, e eu estava eufórico, fazendo as coisas com outras pessoas e deixando aqueles que sofreram com as minhas escolhas, com o meu pecado de lado. Aonde o Senhor estava operando transformação na minha vida e eu tinha a oportunidade de mostrar, eu estava deixando de lado e falando, não, deixa eles. O testemunho mais poderoso, anote isso, o testemunho mais poderoso não é aquele proclamado nos púlpitos, mas aquele vivido diariamente dentro de casa. O testemunho mais poderoso não é aquele que é proclamado nos púlpitos, mas é aquele que é vivido dentro do nosso lar. A manifestação do reino de Deus é poderosa quando nós estamos reunidos nos cultos, nos eventos, nas conferências, nas ações. Mas é muito mais poderoso quando nós vemos os nossos filhos por conta própria, abrindo a sua Bíblia e chorando na presença de Deus. Quando nós olharmos para o nosso lar e temos ele como o nosso primeiro altar. Assim como o gadareno foi chamado para levar a mensagem de salvação à sua casa, nós somos chamados também para manifestar o reino de Deus dentro da nossa família. Isso significa viver uma fé genuína e não somente uma fé de aparência religiosa. Priorizar o lar, garantir que a família veja Cristo em nós, antes de qualquer outra pessoa. É ter a certeza que os teus filhos vão olhar para vocês, pais e mães, e falar assim, esse é um verdadeiro cristão. Antes de olhar para a figura de um pastor no púlpito, do tio do kids, do tio dos jovens, do líder do ministério, e falar, o primeiro verdadeiramente cristão são os meus pais. É a sua esposa olhar para você, marido, e falar, primeiramente, verdadeiramente cristão é o meu esposo. O marido olhar para a esposa e falar, verdadeiramente cristã é a minha esposa. E não olhar para longe do horizonte, tantos influências, tantas pessoas que são homens e mulheres de Deus, sim, mas sendo que o maior testemunho precisa ser aquele que está mais próximo de nós. Construir um ambiente onde o amor, a graça, a verdade de Deus sejam evidentes, sejam concretos. E não somente uma fé, uma oração para abençoar um alimento. Não um ambiente cristão superficial, porque, meu irmão, aquilo que é construído de forma superficial, quando vier as enchentes, quando vier os terremotos, quando a situação realmente apertar, o que vai sobrar?
Se o reino de Deus é real em nossa vida, ele precisa ser evidente dentro da nossa casa. Será que a sua esposa respalda tudo o que você faz, marido? Será que os maridos respaldam tudo aquilo que as suas esposas fazem? Será que se você pudesse olhar na rotina, no cotidiano dos seus filhos, eles se comportam da mesma forma fora e dentro? A identidade firmada dentro do lar é a mesma identidade firmada fora? Muitas pessoas buscam o sucesso, a influência, o reconhecimento fora, mas falham no principal: permitir que o governo de Cristo transforme a sua própria casa. Em 1 Timóteo 5, versículo 8, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Escala de prioridades. Escala de prioridades. O Senhor define isso através da vida desse homem. Um testemunho impactante. Assim como nós vemos tantas outras pessoas se convertendo, youtubers, influencers, agora aconteceu isso. Nós vimos há pouco tempo um funkeiro que abriu mão de tudo e falou: me converti. E nós já vimos ele pregando e já levando a palavra de Deus, e glória a Deus por isso. Mas será que, primeiramente, a sua família, os que estavam mais próximos e sofreram com as suas coisas erradas do passado? Eu espero que sim. Mas será que é isso que tem acontecido nas nossas vidas? Quando vivemos essa realidade dentro de casa, o impacto vai muito além do que nós imaginamos. Palavras convencem e o exemplo arrasta. 3,5% conversão dos filhos, 17% conversão da esposa, 93% conversão dos homens. Quando nós vivemos essa realidade dentro de casa, o impacto vai muito além do que nós imaginamos. Famílias transformadas geram igrejas fortes, amém? Igrejas fortes transformam a sociedade, e uma sociedade transformada revela ao mundo o verdadeiro reino de Deus. E eu fecho com esse versículo, Mateus 7, 25. Cairão as chuvas, transbordarão os rios, soprarão os ventos contra aquela casa, e ela não cairá, porque tinha seus alicerces na rocha. Que nós possamos fazer do nosso lar um reflexo do reino, amém? Uma casa firmada sobre a rocha, onde Cristo não é apenas um nome mencionado, mas um Senhor que governa cada aspecto da nossa vida. É o reino de Deus na nossa família, amém?